Continuo preocupado com a economia brasileira. A China anunciou seu crescimento do seu PIB em 8,1. Era esperado muito mais. Isto significa dificuldades de venda e de preço para commodities brasileiras. Nós vendemos hoje no mundo basicamente commodities agrícolas, soja, açúcar, carne e café, e commodities minerais, petróleo e ferro. Venderemos menos ou por preço menor, porque a derrubada do ritmo de crescimento econômico da China nos coloca em risco. Os economistas que fazem avaliações anunciam que 46,5% do poder aquisitivo do Brasil é da classe C, mas ela está endividada com 40% da sua renda mensal. É um risco muito grande, é como aquele subprime americano. Créditos sem correspondentes e nutridos aumentos de salário pode levar à inadimplência, como ocorreu com os Estados Unidos com a quebradeira toda. E nós estamos num processo de paralisação do crescimento industrial em relação ao crescimento das exportações, que são produtos naturais e que não são industrializados no Brasil. Eu, dessa tribuna, já levei ao conhecimento do Senado os dados da ABIMAQ. Em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais que os tigres asiáticos, ou seja, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia e China. Nós produzimos mais que eles todos. Estatísticas de 2010 mostram que nós não chegamos a 15% do que eles produzem industrialmente. E as associações industriais do país nos dizem que o nosso crescimento industrial esse ano mal vai chegar a 2%. Nós estamos, então, numa situação muito delicada. Eu vejo com satisfação a reação da presidenta Dilma e do ministro Mantega. Já é tarde, mas ainda é tempo. Nós vamos, por falta de ação anterior, sofrer mais do que devíamos. Mas a queda dos juros já significa alguma coisa. E, mais uma vez, a banca privada resiste em colaborar com o Brasil. Vossa Excelência lembra que, na crise de 2008, o presidente Lula liberou o compulsório para irrigar a economia, porque o oxigênio de uma economia capitalista é o crédito, e os bancos privados aplicaram em letras do Tesouro. E o Brasil conseguiu atenuar a crise através do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES e do BRDE. Mais uma vez, a banca privada gulosa, que tem os maiores lucros da história do planeta, resiste em colaborar com o país. Mas isto tudo me preocupa e eu gostaria que as medidas tomadas pelo ministro Mantega e pela presidenta Dilma fossem sistêmicas e não pontuais como estamos sendo agora. Mas estão tomando medidas e eu insisto que o discurso está correto, embora as medidas sejam tímidas. As semanas que passaram, presidente, foram pródigas no plenário, nas comissões da Casa, neste Senado e na Câmara dos Deputados, e também na mídia, de repente despertada para o problema. Enfim, os dias passados foram pródigos em discursos, estudos e advertências sobre a desindustrialização do Brasil. Confesso que me cutucou um dedo de satisfação ao ouvir pronunciamentos e ler sobre o assunto. Afinal, o tema tem sido uma das minhas obsessões desde o primeiro discurso que fiz neste plenário em fevereiro do ano passado. O discurso com que eu inaugurei a minha participação nesse mandato e na tribuna. Na verdade, de mais tempo ainda. De longe, de muito mais longe, vem o meu desassossego com a queda da produção industrial brasileira. Por exemplo, no dia 28 de outubro de 98, ocupei esta mesma tribuna para avaliar o profundo impacto,
o choque demolidor das reformas neoliberais, das chamadas desregulamentações econômicas adotadas pelo PSDB. Foi no meu primeiro mandato de senador. PSDB, então, no governo. Desregulamentações sobre o parque industrial brasileiro. Se lesse aqui, nesta sessão, o discurso de 13 anos atrás, sem dizer que o fizera há 13 anos atrás, ninguém atentaria para a sua ancianidade, de tão atual. Que dizia eu naquele discurso? Dizia que em meados da década de 80, o produto industrial brasileiro representava 44% do nosso PIB e que em 99 caíra para 23%. Dizia que o número de trabalhadores na indústria era, no final dos anos 90, 34% menor que o contingente dos anos 80, senador Paim. E que na primeira metade dos anos 90, mais de 18% dos trabalhadores industriais haviam perdido o seu emprego. E por quê? Dizia em 99, que em 99, como se estivesse hoje dizendo, a abertura afoita realizada sob o argumento de que o excesso de proteção levava à ineficiência e de que era preciso modernizar o nosso parque industrial, tornando-o mais competitivo internacionalmente, provocou e continua provocando uma grande e generalizada quebradeira. Escancaradas as portas, fomos invadidos por toda sorte de bugigangas e pelos cartéis multinacionais que aqui se instalam interessados apenas em conquistar o mercado interno. A abertura como instrumento de uma modernização que nos tornaria, em breve tempo, uma potência econômica exportadora e geradora de superávites comerciais, revela-se um engodo. Estão aí as estatísticas, mostrando que a maior parte dos investimentos estrangeiros se dirigiu ao setor de serviços ou a setores voltados ao mercado interno, quando não a mera especulação. Desindustrialização, desnacionalizações, falências, desemprego. A burguesia industrial brasileira, a ela, restou apenas dois caminhos: a fusão ou a falência. Lembra da KPMG, senador Paim? Uma das grandes empresas de consultoria internacional. Ela apontava: mais de 75% dos capitais envolvidos em fusões e aquisições no Brasil, nos primeiros anos do governo Fernando Henrique Cardoso, tem origem estrangeira. Anote-se que este índice não passava de 14% em 92, quando se inicia o chamado processo de abertura. O que aconteceu com o setor de autopeças? É exemplar, senador. A diminuição radical das tarifas, que chegaram a absurdo dos 2%, fez com que o movimento combinado de absorções e falências eliminasse o empresariado nacional no setor. E eles não sobreviveram porque eram atrasados, incompetentes ou incapazes de competir. Seria ofensivo ou fruto de profunda tolice assim classificar, por exemplo, a Metal Leve, a COFAP e a Freios Varga. Avançadíssimas e em pleno caminho de internacionalização, foram abatidas pela queda radical das tarifas, pelos juros altos e pela falta de incentivos governamentais. É o que eu dizia, senador, naquele fim de outubro de 99, nesta mesma tribuna. E acrescentava
que só com a quebra do setor de autopeças foram de roldão 250 mil empregos industriais e 3.200 fábricas. E não eram quaisquer empregos, e sim empregos altamente especializados, o creme de la creme do setor metalúrgico nacional. Além disso, viu-se que uma das primeiras providências das empresas norte-americanas que abocanharam o nosso setor de autopeças foi transferir para os Estados Unidos os fantásticos laboratórios de pesquisa das fábricas por eles encampadas, assimiladas. Dizia também eu, naquele outubro, que a desindustrialização e a ociosidade do Parque Fabril brasileiro representavam cerca de 250 bilhões de dólares parados, imobilizados, 250 bilhões de dólares em máquinas, em tecnologia, em pesquisas, em instalações, segundo o cálculo de entidades representativas do setor. Reafirmava, por fim, que aquela crise não era obra do acaso, não era fortuita. Era resultado de uma política que pretendia fazer da dependência a alavanca do nosso desenvolvimento. Descrita com maestria naquele livro do Fernando Henrique com o italiano naturalizado argentino Enzo Faleto. Pretendia fazer da dependência a alavanca de nosso desenvolvimento. A teoria da dependência, combinada com a absoluta submissão ao consenso de Washington, cegamente obediente aos mantras do neoliberalismo, hipnoticamente repetidos: privatização, diminuição do tamanho do Estado, desregulamentação, abertura econômica irrestrita e estabilização da economia a qualquer preço. Controle dos salários e das aposentadorias. Corte nos gastos públicos, quer dizer, cortes na saúde, na educação, na segurança e na infraestrutura. Teoria da dependência e consenso de Washington, uma mistura deletéria, corruptora da economia nacional. Eram os princípios guia que distinguiam e orientavam o governo de então, o governo do Fernando Henrique Cardoso. 13 anos depois daquele discurso feito nesta mesma tribuna, olho o país e vejo com tristeza e desalento que os princípios guia da teoria da dependência, do consenso de Washington e do liberalismo econômico permanecem hoje no nosso governo exatamente os mesmos. Evidentemente, desde o presidente Lula, avançamos. Avançamos em algumas frentes, especialmente na frente social. Alegro-me, como se alegra Vossa Excelência e o Brasil todo, com os avanços. Vibrei com cada iniciativa do presidente Lula de estender a mão solidária, fraterna do Estado aos mais pobres e retirá-los da longa, tortuosa e sufocante noite do desamparo, do desespero ou da secular abulia. Vi o rosto do povo revelar-se nas ruas centrais das cidades, nas lojas, nos shoppings, nos aeroportos, nas praias e no trânsito. O povo brasileiro, senador Paim, tornou-se visível para o horror de uma elitezinha cada vez mais saudosa da senzala. Para escândalo de alguns jornalistas, bem postados na grande mídia, e alguns economistas, consultores e analistas que, como os personagens caricatos de Nelson Rodrigues, passaram a gritar: quanto custa isto? Quanto custa isso? Quem está pagando a ascensão das classes populares? O mantra da vez da oposição passou a ser a gastança.
Misturaram o tal escândalo das despesas pagas com cartões corporativos, diga-se, uma merreca, uma coisa absolutamente insignificante, criminosa, absurda, mas insignificante do ponto de vista econômico, com os gastos, com o Bolsa Família, com a saúde, com a educação, com moradias, com reajustes ao funcionalismo e, ainda que modestos, aos aposentados, com infraestrutura, com os assentamentos rurais, com a pequena agricultura, e botaram tudo no mesmo saco da tal gastança que deveria ser combatida a qualquer preço. Claramente, um pio sequer, uma vírgula que fosse aos custos para o país, à produção e ao trabalho das políticas neoliberais. Nada sobre a conta dos 250 bilhões de dólares da desindustrialização. Nada sobre a especulação financeira, o rentismo, o lucro dos bancos. Nada sobre a primarização da economia, com o recuo do país ao estágio colonial de exportador de commodities. Nem um pio, nenhuma vírgula, tanto da oposição como da base do governo, porque se piassem e se metessem a botar vírgulas, estariam contrapondo-se aos tais princípios guia da macroeconomia, os ditos e decantados fundamentos econômicos. Quanto a isso, unanimidade. Quanto a isso, uma sólida frente unida que eu nunca vi rompida neste plenário. Vejo, sim, com frequência, os até comoventes esforços de alguns senadores e senadoras da base que tentam anular as críticas aos fundamentos neoliberais que embasam e embalam a política econômica do país desde os anos 90, com o desfilar apoteótico de números sobre o crescimento da classe C.